Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa Seu Direito em Pauta, onde você irá aprender um pouco mais sobre os seus direitos e sobre como administrar as suas finanças. Eu sou Elisiane Moreira, apresentadora, advogada e educadora financeira. E hoje recebo aqui em nosso estúdio Bruno Marcolini, que é advogado especializado em privacidade e proteção de dados, para conversarmos sobre LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Seja muito bem-vindo, Dr. Bruno. Prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, prazer, bom dia, o prazer é todo meu. E vamos falar do assunto do momento, LGPD, né? Então, quero começar já perguntando o que é a LGPD e quais são as principais mudanças que uma empresa precisa implementar para estar em conformidade aí com essa nova lei. Perfeito. O assunto do momento há algum tempo já, Verdade. né? Desde 2018, a LGPD está entre nós, 14 de agosto de 2018, está na iminência de completar 6 anos e vem trazendo uma série de dúvidas em relação às empresas. Vamos dar um passo atrás e eu vou explicar rapidamente o contexto histórico. A LGPD decorre de uma lei europeia chamada General Data Protection Regulation, o GDPR, que é uma lei que foi muito baseada no contexto de guerra que a Europa passou, da Segunda Guerra Mundial, em que invasões à privacidade eram extremamente comuns, né? Época de guerra, com criptografia, com o Estado invadindo a casa das pessoas. Essas mudanças sentidas na Europa levaram os cidadãos a pensarem em novas maneiras de se proteger os seus dados, que acabaram na diretiva de 1994-95 e depois virou o GDPR. A LGPD, então, baseada nessa lei, em alguns outros contextos, não é só da lei europeia, surge para proteger os dados pessoais. O que são os dados pessoais, né? Dado pessoal é todo o dado, a informação da pessoa física, sempre estamos falando aqui em termos de LGPD de pessoa física, não estamos falando de dado de pessoa jurídica, que pode identificar ou tornar identificável uma pessoa natural. Então, os exemplos clássicos, né? Nome, CPF, endereço, mas até outras coisas um pouco mais subjetivas, como por exemplo a cor do casaco que você gosta de usar, podem ser ou vir a ser dados pessoais. Quando estamos falando do sentido das empresas, a gente precisa lembrar que hoje a gente atravessa a chamada sociedade informacional. E o que isso significa? Significa que hoje a informação é o principal meio que as empresas encontram para extrair os seus recursos. As empresas hoje usam os dados, usam as informações para impulsionar os seus modelos de trabalho. A LGPD, eu não acredito que seja uma lei tão longa, cerca de 55 artigos, mas traz uma série de obrigações pro controlador, aquela empresa ou a pessoa física que efetivamente controla os dados das pessoas para se adequar. Obviamente não daria para a gente conversar sobre todos aqui, mas eu vou mencionar alguns. Dentro da LGPD a gente tem algo chamado autodeterminação informativa. O que é esse palavrão todo? É dar ao titular o efetivo controle sobre os seus dados pessoais. Isso não significa que o titular pode chegar na empresa e mandar parem de tratar meus dados e não parem de fazer isso, não é bem assim. Mas significa informar o titular de como o dado é tratado, para onde que ele vai, para onde que ele vem, da onde que ele surge, os motivos pelo qual isso é feito e como o titular pode ter mais ciência sobre tudo o que está acontecendo em relação àquilo. Perfeito, perfeito. E quais são os principais direitos que a LGPD garante aos titulares desses dados pessoais e como as empresas devem proceder para respeitar e proteger esses direitos, como solicitações de acesso, correção e exclusão de dados, inclusive? Maravilha. Nós precisamos sempre estar cientes que uma empresa, para estar em compliance com a LGPD, precisa sempre abrir meios para receber comunicações do titular de dados. Uma empresa nunca vai conseguir cumprir uma requisição de titular se o titular não conseguir nem ao menos se comunicar com a empresa, de uma maneira geral. Então, abrir um meio de contato para que o titular consiga conversar com o responsável dentro da empresa, o encarregado, para exigir esses direitos é fundamental. E aí, tratando de alguns direitos, a LGPD traz direitos diretamente expressos, previsto no texto da lei, artigo 18, 19, 20 e alguns outros, e outros subjetivos. Vou destacar alguns. Primeiro, direito de acesso, é a confirmação de que o controlador trata os dados. Esse direito pode ser feito de forma indireta, ou seja, você, de modo simplificado, falando, olha, eu só quero saber se você trata meus dados. A empresa vai, trato, não trato. Ou na forma completa, que você quer saber, olha, eu quero saber quais dados você trata, eu quero saber
a origem, eu quero saber por quê, eu quero saber por quanto tempo fica armazenado, todas essas questões. Para requisição completa, nós temos um prazo de 15 dias que a empresa deve atender em relação à requisição titular, e a simplificada deve ser feita de maneira imediata. E aí sugere-se um prazo de 2 dias e tudo mais. Alguns outros direitos. Podemos estar falando aqui do direito de retificação, quando o titular tem alguns dados que estão incorretos. Isso acontece, por exemplo, quando você usa uma empresa que tem o seu endereço, mas o seu endereço muda. E você depende dessa empresa para receber entregas, por exemplo. Você pode usar o seu direito de retificação para retificar aquela questão. Alguns outros mais, como direito à portabilidade. Esse é um direito muito interessante. Quando você tem dados em determinados sistemas, a LGPD permite que você fale para a empresa, olha, eu gostaria que meus dados fossem transferidos para outra empresa, outro de portabilidade. Então você requer isso de troca de sistemas. Esse é um direito que pode ser posto pelo titular, mesmo se a empresa for uma concorrente. Olha que interessante, né? Então as empresas devem estar sempre prontas para fazer essa portabilidade. Ainda que a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ainda vai nos dar alguns detalhes, porque na parte técnica, isso é sempre importante deixar muito claro. A parte técnica anda sempre com a LGPD. Perfeito. A parte técnica ainda tem alguns detalhes que nós não sabemos muito bem, mas existem essa série de direitos. O titular pode pedir esses direitos perante o controlador de 4 maneiras principais. A primeira é a requisição direta, ou seja, você chega na empresa e fala, olha, eu tenho tal direito, eu gostaria de acessá-los. A segunda é via petição à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que foi criada recentemente junto com a LGPD, um pouco depois, na verdade. E aí você peticiona falando, olha, autoridade, eu estou com essa situação, gostaria que isso fosse resolvido. A terceira, é por meio de órgão de representação pública, então PROCON, SENACON, estão sempre disponíveis para ajudar. E a quarta, e talvez a mais trabalhosa de todas, é obviamente acessar o judiciário. Mas recomenda-se, lógico, não existe hierarquia, você pode acessar qualquer uma dessas medidas a qualquer momento. Mas recomenda-se que a pessoa busque conversar com a empresa primeiro, né? Extrajudicialmente, claro, que as empresas vêm se adequando cada vez mais para evitar a dor de cabeça. E às vezes a gente trata como se fosse um tema muito distante para o telespectador, pode estar assistindo pensando, nossa, mas isso não se aplica para mim, mas é mais presente no dia a dia do que ele imagina. É o exemplo dos bancos com o Open Finance, quando você dá a possibilidade de um banco compartilhar dados com outro, na medida em que isso facilita crédito, por exemplo, é a plena aplicação da LGPD, né, doutor? Exatamente. É importante a gente falar que esse assunto não é distante de ninguém hoje em dia. O tratamento de dados pessoais é a maneira que a sociedade encontrou de efetivar processos. Isso. Tudo que nós fazemos, ele tem um background na proteção de dados, porque tudo é efetivado com o tratamento de dados pessoais. Essa palavra é importante, tratamento. Isso o advogado de LGPD adora, né? Tratamento é toda operação que use dados pessoais para atingir determinado objetivo. Então aqui a gente pode estar falando de armazenamento, a gente está falando de acesso, a gente está falando de compartilhamento, enfim, tudo. Então vamos pensar, se você já tem uma determinada empresa, você já tem acesso a determinado dado, o dado está lá no seu e-mail, você está lá no seu sistema e você não usa, você pode até pensar, olha, dentro da minha empresa a gente nem trata dados. Mas se você tem acesso, você está fazendo uma atividade de tratamento, a LGPD vai aplicar sobre você sim. Perfeito. Não é distante da realidade. Empresas que não buscarem se adequar aos termos da LGPD, inclusive, podem sofrer sanções, mas mais do que isso, vão cada vez mais perder espaço no mercado, porque esse tema vem encontrando dentro da sociedade cada vez mais a sua importância. Então é muito, muito importante que as pessoas saibam que não tem como fugir. Perfeito, perfeito. Doutor, quais são os principais passos que uma empresa deve seguir para se adequar à LGPD e evitar essas sanções ou multas ou outras demais consequências? Legal. Então, primeiro é importante destacar, não existe passos pré-definidos em relação a isso. A empresa é muito livre para achar os meios que ela achar mais adequado aos termos da lei. O que a experiência vem mostrando, e já é uma opinião que eu compartilho com outros colegas, que é muito importante, primeiro, olhar para dentro da realidade da empresa. Perfeito. E entender como os tratamentos ocorrem ali. Isso não importa, a gente pode estar falando de uma empresa gigantesca como a Meta, a gente pode estar falando de uma padaria, por exemplo. É muito importante.
A LGPD vai trazer algumas requisições, como por exemplo, no artigo 37 nós temos a obrigação do registro das operações de tratamento. Então esse tratamento que eu falei, ele tem que ser registrado pela pessoa, falando, olha, pode ser uma planilha Excel, por exemplo, vou pegar um exemplo. Então você vai lá e fala, olha, eu tenho determinada ação que é cadastro de empregados. E aí você vai lá, cadastra e coloca todas as informações, como dados pessoais, com quem eu compartilho essas informações, para que eu compartilho essas informações, a base legal, algumas hipóteses ali, e você tem esse registrado. Esse documento se chama Report of Processing Activities, também decorre do GDPR, lá da Europa que eu falei, no Brasil também é uma obrigação, a gente chama aqui de ROPA. Esse documento é importante por quê? Porque ele ajuda a mapear as operações de tratamento, e olhando para esse registro, a empresa pode olhar e falar, olha só todos esses processos aqui que eu tenho. Eu consigo, com base nesse registro, olhar as inconformidades e posso adequar com base nisso, naquilo e tudo mais. Então, mapear as atividades é fundamental, absolutamente fundamental. É um passo, assim, que você precisa começar por ele. Mas não é o único, né? Então, é muito importante que uma empresa também treine seus empregados para saber dos direitos da LGPD. E também, lógico, os donos também precisam saber, né? Para que saibam se portar diante até de inconformidades. Vou falar aqui muito rapidamente, mas a LGPD também tem alguns princípios. Por favor. Como, por exemplo, da prevenção e da segurança. E hoje a gente sabe que a segurança da informação é algo completamente absurdo. Em 2023, por exemplo, um dado da empresa CISO Advisor revelou que 43% dos dados vazados no mundo vieram do Brasil. Caramba, olha só que interessante, né? Caramba. E você pode pensar, poxa, 43% é disparado o país que mais vazou dados no mundo, né? Mas por que no Brasil? Por duas questões. Primeiro, porque a gente ainda caminha em questão de proteção de dados, então um hacker vai ter mais facilidade para acessar sistemas da informação aqui do que ele teria em outros países, e o dado do brasileiro vale muito. O brasileiro o Brasil é uma nação em que o brasileiro ele gosta muito de interagir, ele é muito engajado em redes sociais. Nós somos um país que, pegar a nível da América do Sul, tem um nível econômico maior que os nossos vizinhos. Nós estamos sempre em contato com a internet, então nossos dados eles revelam informações muito valiosas. E talvez você pense, pô, o que um hacker quer saber com o meu dado, cara? Que eu comprei uma vez determinado tênis. Mas não é só isso, lógico que a informação pessoal ela tem muito valor. Mas, enquanto sociedade, a gente pode descobrir ações de consumo, o que a sociedade está gostando de assistir, de consumir. Noções de saúde, que é muito valiosa para, por exemplo, pólice de seguros. Quando você acorda, por exemplo, e olha teu celular, o tempo que você dormiu e o horário que você acordou são registrados pelo seu celular. Olha só, nossa privacidade ela é atacada desde o momento que a gente acorda, né? E essas informações são importantes para determinar, por exemplo, que tipo de doença você vai ter aos seus 50 anos. Uau. Então, a todo momento, a gente está tendo essas questões. Então, questões de cibersegurança são muito importantes, porque uma empresa pode ser atacada a qualquer momento. E a LGPD vai falar, olha, empresa, eu sei que você é vítima nessa situação, mas se você não se precaver para tomar as medidas necessárias para proteger os seus sistemas e, por consequência, proteger seus dados, você também vai ser responsabilizado. Então, você vai lá e perde, por exemplo, o acesso aos seus dados, você tem um vazamento gigantesco e ainda toma uma multa. Olha, a depender dos casos, né, que a autoridade pode impor uma multa que pode ser simples, né, uma vez só, ou diária, a cada 2 dias, uma multa pode acabar com muitas empresas aqui, né? Uau! Que assunto relevante. Olha, a nossa conversa está muito boa, inclusive a nossa repórter Isabelle Almeida tem informações e dados muito interessantes também sobre esse tema. O programa Seu Direito em Pauta volta já. Olá a todos, sejam bem-vindos novamente ao programa Seu Direito em Pauta. A conversa de hoje é com Bruno Marcolini, que é advogado especializado em privacidade e proteção de dados, para conversarmos sobre LGPD. Por isso agora eu converso com a nossa repórter Isabelle Almeida, que trouxe notícias e cenários sobre a LGPD extremamente relevantes para o nosso bate-papo. É com você, Isabelle.
Olá, Elisiane, e a todos que nos acompanham aqui no programa Seu Direito em Pauta. O Brasil possui uma das leis de proteção de dados mais técnicas do mundo, mas já houve registros de vazamento de dados em sistemas de reconhecimento facial de empresas. Esse incidente ressalta a importância do cumprimento da LGPD. A LGPD ela regula o tratamento de dados pessoais sensíveis, incluindo os digitais. Caso a tecnologia não seja devidamente fiscalizada, pode resultar em um aumento de riscos aos usuários. Um caso que ganhou destaque nos últimos dias em relação ao descumprimento da LGPD no país é da empresa Meta, que teria feito mudanças nas políticas de privacidade do aplicativo WhatsApp, afetando mais de 150 milhões de usuários. O Ministério Público Federal e o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor ajuizaram uma ação civil pública, em que pedem uma indenização de 1,7 bilhão ao WhatsApp por eventuais violações da LGPD. Eu volto com vocês no estúdio. Bom, doutor, a tecnologia, o uso da tecnologia e das redes sociais são um caminho sem volta, realmente. Recentemente, então, houve esse vazamento aí pela Meta. Como que isso é responsabilizado? Como que isso é administrado aí, juridicamente falando? Enfim, quais são as consequências e os caminhos para a responsabilização? Muito bem. Então é importante falar que a LGPD não é uma lei de inteligência artificial propriamente dita, Perfeito. ela é uma lei geral de proteção de dados. E no Brasil nós temos o PL 2338, que é um projeto de lei específico para tratar de inteligência artificial. Obviamente ele ainda não está em vigor, não cria efeitos jurídicos no Brasil, mas é importante falar que, de certa maneira, a LGPD vai tratar da inteligência artificial de uma forma um pouco paralela. Sim. Mas os princípios e fundamentos e bases legais da lei seguem valendo. No caso da Meta, é importante falar o que aconteceu. A Meta não, segundo a ANPD, né, não cumpriu com uma série de requisitos prévios da LGPD para treinar aquela questão da inteligência artificial em sua plataforma. Então, primeiro, você precisa, perante a LGPD, ter uma finalidade válida sempre para tratar os dados, coisa que a LGPD já encrespou ali com a Meta, porque treinamento de IA usando uma quantidade tão absurda de dados pessoais realmente não parece uma finalidade tão legítima a princípio. E eles usaram uma base legal que nós chamamos de legítimo interesse, que é basicamente a empresa tem um interesse legítimo para efetivar algum processo de negócio que ela tem usando dados pessoais. Qual que foi a grande questão? A Meta não foi, segundo a ANPD, tão transparente em relação aos titulares. Transparência é tudo na LGPD. Sim. Se você não é transparente em relação ao titular e à autoridade, você corre o risco de estar em desacordo com a lei. Talvez faltou a Meta ser mais específico, e aí ser muito específico mesmo. Chegar aos titulares e falar, olha, a gente vai fazer, vamos usar os seus dados para treinar a inteligência artificial, ponto. Se você usa as políticas de privacidade de uma maneira a tentar enganar o titular, falar sem falar, pode ser que casos como esse ocorram. Porque é a transparência ali escancarada. Uma boa política de privacidade vai dizer ao titular quais dados são coletados, como ele pode entrar em contato em caso de dúvidas, quais são os direitos que ele tem em relação ao LGPD e outras informações próprias ali da empresa. A partir do momento que uma empresa, e aí eu estou falando de qualquer empresa mesmo, não tem uma boa política de privacidade, pode ter problema sim. Então, se eu puder dar uma dica aí para os nossos ouvintes... Olha para a sua política de privacidade. Pensa, por exemplo, um amigo que não conhece tão bem a sua empresa. Entrega a política de privacidade e fala, olha, você acha que está claro? Se a resposta for não... Reveja, porque isso é muito importante, de fato. Muito bom. E como que as empresas que não cumprem com a LGPD são penalizadas hoje, doutor? Muito bem. Então, a LGPD, já por meio da ANPD e a sua dosimetria da pena, já previu, então, as hipóteses de sanções administrativas que podem ocorrer. E elas são diversas, tá? Até desde uma advertência do tipo, para de fazer isso, ou até mesmo com multas. As multas, elas podem ocorrer de duas formas. Da forma simples, ou seja, você toma uma multa mesmo e acabou, ou diária, ou seja, enquanto você não corrigir o que a NPD quer, você vai ficar tomando essa multa. Essa multa tem limite de 2% ao valor do faturamento da empresa ou até 50 milhões de reais. No Brasil, nós temos um caso, por exemplo, de uma empresa privada que chegou a tomar 14 mil numa multa simples, mas porque diversos pontos da LGPD não eram observados. Seja R$1, seja 50 milhões, ninguém quer tomar uma multa dessa, né? Exato, Até porque algumas outras questões também estão por trás das multas. A NPD pode determinar, por exemplo,
que o sistema ou o banco de dados que você utiliza para fazer aquela operação que não está em conformidade seja bloqueado. Ou seja, olha, para além dessa multa, eu quero que você pare de usar o dado para fazer determinada coisa. Vamos pensar em algumas empresas que, por exemplo, empresas de marketing, que usam os dados pessoais das pessoas para fazer marketing. Ou seja, sem os dados a empresa não opera. Sim. Se toma uma multa e uma determinação de não ação, ou seja, você não vai fazer isso, como é que a empresa fatura? Não fatura. Perfeito. E ainda tem que pagar multa. Então, olha só, que as penalidades, ainda que o Brasil ainda engatinha nesse quesito, a Europa é muito mais avançada que nós nesse sentido, elas estão começando a valer. E o caso da Meta nos ajuda a reforçar que, independente do tamanho da empresa, a autoridade está de olho. Ela talvez não chegue na sua porta amanhã, mas em determinado momento vai chegar. E se você, por exemplo, não toma cuidado de prevenção e você acaba sofrendo um incidente, um vazamento, a chance dela chegar é maior, né? Inclusive, a depender do caso, a empresa é obrigada a relatar um incidente para a autoridade. Falar, olha, autoridade, eu estou com esse caso e ocorreu determinado problema. Então, não vou dizer que penalidades estão em alta, mas podem ser que estejam em altas no futuro. E sempre tem o lado do judiciário, né? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela tem ali os seus processos fiscalizatórios, mas nada impeça que eu, Bruno, por exemplo, processe uma empresa no TJ do Paraná, por exemplo, por causa de uma violação. Não é só, nossa, a autoridade está um pouco mais afastada nesse momento que nada pode acontecer comigo. Perfeito. Bom, a gente tem alguns personagens, a gente falava até antes do controlador, são novos personagens aí quando a gente fala de LGPD. Fala um pouquinho pra gente, doutor, sobre o DPO, que também é um personagem importante aí para a aplicação da lei. Legal. DPO, Data Protection Officer, né? Também decorre do GDPR, o direito europeu. Só um passinho atrás. O que é um encarregado? Um encarregado é o representante do controlador, dos dados pessoais. Controlador e o operador são agentes de tratamento. Controlador é o responsável pelo tratamento, é a pessoa que vai tomar decisões fundamentais em relação ao tratamento dos dados pessoais. Para onde que o dado vai, quando que o dado volta, para que ele é coletado e como ele é coletado, são alguns exemplos. O operador é a pessoa que vai tratar os dados pessoais em nome do controlador. Então, por exemplo, um caso muito comum são empresas terceirizadas que fazem ações de acordo com o que a empresa controladora manda. Sim. Dentro do controlador, nós temos o encarregado. O encarregado, o que é? É a grande vitrine da proteção de dados da empresa. Ele é, dentro da empresa, o responsável por várias questões de proteção de dados. Ele opera a função compliance. É ele que vai olhar para os registros, é ele que vai atender os titulares, é ele que vai, em certa medida, fazer os treinamentos e a conscientização dentro da empresa. É a pessoa que vai correr pela empresa pela proteção de dados. A experiência tem revelado que muitas pessoas dentro das suas organizações têm virado DPO por indicação, ou seja, a empresa buscou adequação à LGPD em determinado momento falou, olha, precisamos indicar um encarregado, que é inclusive uma obrigação da LGPD, a não ser que você seja uma microempresa. Então, quem que a gente vai colocar? E geralmente surgem as pessoas ligadas aos departamentos que tratam mais dados, né? Então, RH, muito comum, às vezes marketing, muito comum também, jurídico, muito comum, mas geralmente não são pessoas ligadas diretamente à proteção de dados, que às vezes não tem uma formação para isso. E não tem problema, a LGPD vai falar que você não precisa ter uma formação específica para ser esse encarregado, mas você vai precisar prestar auxílio ao controlador para uma infinidade de temas. Então a empresa que nomeia um encarregado tem que tomar muito cuidado, porque você estará dando uma série de responsabilidades àquela pessoa. Inclusive, essa pessoa, por exemplo, que, novamente, é a sua vitrine. Então, se o titular tiver uma dúvida e for falar com a empresa, é por meio do encarregado. Então, lembrar, no site, sempre disponibilizar um meio de contato, sugere-se, inclusive, um meio de contato só para a privacidade, para ter um canal só para isso, em que o encarregado possa exercer a sua função. Lembrando, o encarregado tem que ter autonomia dentro da empresa, para poder fazer as coisas que ele precisa fazer. Porque o tratamento de dados pessoais, ele é fundamental para a empresa. O encarregado deve poder olhar e falar, olha, a gente está com uma inconformidade aqui, vamos arrumar. E aí, se o dono da empresa fala, não, você não vai arrumar, você não está dando autonomia. E aí o encarregado fica um pouco engessado. Então é muito importante, novamente, dar os meios para ele trabalhar e também deixar essa pessoa com autonomia para fazer o que é necessário para cumprir a LGPD. Entendi. Então, se a gente falar de qualificações específicas dessa pessoa, uma formação específica não existe. Não existe. Mas uma qualificação
A LGPD soltou muito recentemente o guia do encarregado, né? Que ele vai trazer mais algumas informações interessantes. E lá ela deixa claro, o encarregado não precisa ter formação específica, nem jurídica, não precisa ter qualquer questão ali. O que já não foi verdade no princípio da LGPD, houve um lobby por parte da OAB e outros advogados para que o encarregado tivesse notório saber jurídico sobre a coisa, mas acabou depois sendo reformada essa questão, porque isso, lógico, não é toda empresa que consegue contratar um encarregado com todas as questões. O que eu sugiro? Lógico, se tem uma pessoa que tem esse conhecimento da LGPD dentro da empresa, é recomendável que ele vire um encarregado. Mas se não, o encarregado pode hoje fazer cursos, buscar se informar, não é nada impossível. Isso é muito importante, que o encarregado saiba das suas funções e busque saber quais são principalmente os documentos que ele precisa lidar para cumprir com a LGPD no dia a dia. As regularidades, perfeito. Doutor, quais são as principais diferenças entre LGPD e outras regulamentações internacionais de proteção de dados, como a que falamos aqui, a GDPR, da União Europeia, e como essas diferenças afetam as empresas que operam globalmente? Porque aí você tem as duas, talvez, em conflito ou não, enfim. Vamos lá. Conforme eu falei, a LGPD foi uma lei que decorreu do GDPR. Até é curioso, né? 3 meses depois que o GDPR entrou em vigência, surge a LGPD, mostrando como a pressão europeia ela é muito importante. Sim. Por decorrer do GDPR, você tem uma série de questões que são muito parecidas. Então, você vai dividir uma série de princípios, você dividirá outras partes em relação às bases legais que são utilizadas. Mas é incorreto falar que a LGPD e o GDPR são iguais, existem diferenças em relação a isso. Por exemplo, no Brasil, a LGPD dá uma atenção muito maior à questão da proteção ao crédito, né? É uma base legal de tratamento na LGPD, coisa que na Europa, você utilizar um crédito não é tão comum, né? Então, mostra um exemplo de como a LGPD usa o exemplo brasileiro para se fortificar. Mas é importante falar, apesar de parecidas, uma empresa da Europa que vem para o Brasil, se adequou ao GDPR na Europa e depois vem para cá, não está adequada à LGPD, vai ter que se adequar à lei brasileira, inclusive não só a LGPD, mas toda o ordenamento brasileiro de momento geral, e terá que buscar, né, um advogado especializado para correr atrás dessa questão. Mas refriso novamente, chegou no Brasil, está adequado ao GDPR, não ao LGPD, corra atrás, porque você precisa se adequar. Perfeito, perfeito. Doutor, muito obrigada aí pela conversa. Foi muito, muito produtivo saber mais sobre esse assunto. Agradecemos demais aí a presença. Bom, quero agradecer também aos nossos apoiadores, CF Home Design, com esse mobiliário maravilhoso, e a Quadro Shop, por esses quadros incríveis que embelezam e enfeitam o nosso cenário ainda mais. A mais completa loja de quadros de Curitiba. Agora um recado para você que é empresário. Sabia que a sua marca pode aparecer aqui no programa Seu Direito em Pauta? A sua empresa e o seu negócio podem estar conosco através de parcerias, apoio e cotas de patrocínio. Como fazer isso? Só entrar em contato através dos endereços que aparecem agora no vídeo. Gostou desse programa? Então já nos siga nas redes sociais, no Instagram Seu Direito em Pauta, como aparece na tela para você, e em nosso canal do YouTube, onde você pode conferir esse e outros episódios. Seu Direito em Pauta, porque a informação é a sua maior aliada. Nós nos vemos na semana que vem. Até lá!